Então, vou pedir para a pastora fazer a oração inicial, para que Deus nos capacite e nos dê força, coragem, compromisso, foco para a gente fazer a leitura da Bíblia toda, irmãos. No final, vocês vão receber um certificado, ó. Quem sabe aí até a gente faz aqui uma festividade na igreja com o pessoal todinho, né? Recebendo o certificado. E o pessoal que é de outro estado, a gente também vai enviar o certificado. Vamos lá, pastora? Vamos. Posso fazer a oração inicial? Senhor eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos fazendo a leitura da Tua palavra. Não nos deixe desanimar, nos dá, Senhor, alegria e força, Senhor, para continuar, porque nós sabemos que encontraremos coisas grandiosas, Senhor, na Tua palavra. Então, Deus, que nós possamos começar e até o final do ano estarmos juntos, unidos nesse propósito. Né? E sabemos que o Senhor vai nos abençoar enquanto estamos lendo a Tua palavra e conhecendo mais do Senhor. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu me ajeitar aqui, que o negócio está todo enganchando aqui. Mas vamos lá. Meus irmãos, vai ser uma viagem maravilhosa. Henrique falou alguma coisa. Aumenta o áudio do microfone da pastora. Aumentou aí? Pronto, vai conferindo aí. Hoje é os primeiros dias de ajuste, né? Mas vamos embora. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Vai ser uma viagem maravilhosa. Aconselho vocês a viajar mesmo, a emprestar a sua mente para tudo aquilo que a gente vai ler e você poder, sabe assim, imaginar cada detalhe para que a gente possa fazer uma leitura maravilhosa. Mas vamos embora. Gênesis, vamos lá, capítulo 1. Pastora, o cronograma. Amanhã eu vou disponibilizar. Hoje eu faço De uma todo, né? De 1 a 5, né? Então vamos embora. Que negócio de organização é com mulher, mulher sabe que é melhor. Gênesis capítulo 1. Nós vamos iniciar a epígrafe aqui da minha Bíblia fala a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém, de tudo que existe no céu e na terra. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Entenda bem, não vou parar muito, porque a leitura é extensa, mas pode observar que céus no plural e terra no singular. Mas vamos embora. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Então tinha água embaixo dos céus, em cima dos céus. Vamos lá. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então a ciência tem que se render à Bíblia. E fez Deus os dois grandes luminares,
o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. Observe que Deus está o tempo todo falando sobre separação de luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, na minha versão, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Agora nós vamos no versículo 24, criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem para dominar os animais. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. A nossa imagem tem que ser semelhante à imagem de Deus. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha que maravilha a criação de Deus. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Deus produziu, Deus criou o homem, criou os animais e criou os mantimentos para o homem e para os animais. Porque tudo que Deus cria, Ele dá a condição. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gente, tem noção? Nós já lemos um capítulo. Vamos embora. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Esse descansar não é que Deus estava cansado. Ele apenas concluiu a sua obra. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vamos lá agora para a formação do Jardim do Éden. Vocês conseguem imaginar como deve ser o Jardim do Éden, como era? Vamos lá. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Deus criou agora o homem, né, e vai dar a ele a condição de trabalho. É bom deixar o áudio um pouquinho, para a gente, se falhar, eu já saber, só um pouquinho. Vamos lá. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó. Precisamos lembrar que nós somos formados do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Fomos criados do pó. E Deus foi que nos deu o fôlego de vida, e devemos ser gratos a Ele. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, não é o jardim do Éden. Deus criou um jardim lá no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Isso eu aprendi com a pastora Priscila. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore
agradável à vista e boa para a comida. Ele criou coisas maravilhosas, agradável à vista, e é isso que ele tem para nós. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência, do bem e do mal. Observe bem essa passagem, que tem a árvore da vida, a árvore da ciência, do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Agora é o jardim do Éden, porque agora faz parte do Éden. Tá bom? Vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gente, tem noção disso aqui? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Tem todo tipo de árvore, inclusive a árvore da vida. Olha o pensamento de Deus. Pode comer de toda a árvore, inclusive da árvore da vida. A única que não pode é a da ciência do bem e do mal. Qual é que o homem vai comer? Vamos ver mais à frente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, de toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Olha que privilégio de Adão de colocar o nome tudinho dos animais, né? E já Deus vai dar uma mulher a ele. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Há uma teologia que fala que o homem ficou com uma costela a menos, então todo mundo agora, todo homem tem uma costela a menos, isso é heresia, tá bom? Você pode contar aí, se for magrinho igual a mim, você conta, tá tudo tranquilo. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A mulher foi formada da costela do homem. Costela é duro, por isso que a mulher é osso duro de roer, meu irmão. Mas vamos lá. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Tem que andar lado a lado, a família, o casal. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por quê? Porque não tinham pecado, a pureza. E é isso que Deus quer de nós. Já imaginou? Já lemos 2 capítulos. Vamos para o terceiro. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela faz uma pergunta e disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma palavra, alguma coisa, você anota. Depois que terminar a leitura, joga lá no grupo, e aí depois eu vou tirar a dúvida de vocês. E a serpente diz à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer do fruto, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos mais adiante. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. O problema é isso, irmãos. Os olhos são a janela da alma. E agradável aos olhos, olha aí. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
Então foram abertos os olhos de ambos os dois, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Gente, vamos lá. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão. Quem consegue se esconder de Deus, irmão? Tem muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra, que vai fazer essa leitura, que às vezes se esconde do chamado de Deus. E sua mulher da presença, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Aqui não é que Deus não sabia onde Adão estava e Eva não estava, porque ele é onisciente, sabe todas as coisas. Era apenas para perguntar aonde eles estavam. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Observe que isso acontece com muitas pessoas, e não assumir o seu erro, a sua culpa, de sempre transferir. Isso acontece muito com os casais e no nosso dia a dia. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizesse isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Certamente a serpente não andava sobre o seu ventre. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E para a mulher, Deus diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha aí o que é que um pecado pode ocasionar. A mulher agora vai ter dor, e por causa de Eva, todas as mulheres agora têm dores quando vai ter, né, o parto ali da luz. E Adão, Deus falou para ele o seguinte: porquanto desse ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Quando Deus falou que desse ouvido à mulher, o problema não é dar ouvido à mulher, é dar ouvido a qualquer outra pessoa que não esteja falando aquilo que Deus falou para a gente. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, até que volte à terra, da onde você veio. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eles, no pecado, fizeram ali peles, né, de figueira. O Senhor fez túnicas de peles, primeiro sacrifício ali. E Deus faz ali para cobrir o pecado, cobrir a nudez do homem. Depois você vai entender quando eu pregando sobre tipologia. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Já foi 3 capítulos. Observe que Deus permitiu o homem comer da árvore da vida. Porém, quando ele peca, agora desobedecendo a Deus, Deus não vai permitir para que o homem coma da árvore da vida e viva eternamente no pecado. E aí, Deus agora cria um outro plano para o homem, que a gente vai entender ao longo da vida, da leitura da Bíblia, né, que é a vinda de Cristo para nos salvar. Vamos embora para o capítulo 4. Vamos embora. Pastora me deu essa daqui, que é uma dialinguagem atual, talvez fique mais fácil aí para nós. Vamos embora. Capítulo 4, vamos já terminando. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, essa aqui é bem atualizada, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim.
Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Abel deu a primícia, deu o melhor para Deus. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor, isso aqui é bem atual, viu? Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Olha, ainda é nordestino esse negócio aqui. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, ou seja, o pecado quer te dominar porque você pecou, você agiu mal. Mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo? Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Caim responde: não sei. A mesma coisa do jardim lá do Éden, onde o Senhor faz uma pergunta daquilo que ele já sabe. Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Olha, irmão, tem gente que não consegue frutificar, que não consegue produzir por conta disso, por conta de pecado, por conta de desobediência ao Senhor. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo, sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Vamos lá, os descendentes de Caim. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Aí vai entrar uma parte de genealogia, mas vamos embora. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Aí você já vai pensando no nome dos meninos. A Igreja Boa Semente tem que chegar a 10 mil pessoas, então vocês têm que produzir menina aí. Já vai pensando no nome dos meninos. Vamos lá. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Olha que coisa interessante. Vamos embora para o último capítulo da noite do primeiro dia, né? Vamos lá, os descendentes de Adão. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecido com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos,
Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade. E aí, irmão, dá para 900 anos, dá para o cara comer um bocado de pizza, churrasco, adorar a Deus, cultuar. Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Aí pensa um nome bonito para botar no teu filho. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Maalalel, meu filho, olha. Quando Maalalel tinha 75 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos, quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Nós precisamos viver em comunhão com Ele. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou. Meu irmão, isso é um testemunho maravilhoso. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Meus irmãos, o quanto é profético a palavra de um pai sobre a vida de um filho, de alguém. O pastor tem uma palavra poderosa sobre a vida de seus membros, das ovelhas, mas os pais detêm autoridade espiritual, autoridade sobre a vida de seus filhos. Então, ore, profetize que os seus filhos vão chegar longe, porque Lameque nós vamos aprender amanhã o que ele profetizou sobre a vida de Noé e o que aconteceu. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Viu como foi rápido, como foi maravilhoso aprender? Você vai ter a oportunidade de marcar. Não é pecado riscar a sua Bíblia. Não é pecado nenhum você marcar, estudar, tá bom? E no grupo, se você não faz parte, pede para fazer parte do grupo, você vai poder colocar qualquer dúvida que tiver. Eu vou lançar uma pergunta para que vocês respondam lá no grupo. Quem desses daqui que a gente leu foi o que viveu mais tempo, tá bom? Deus abençoe vocês. E aqui encerra a leitura. E se alguém que tem alguma dúvida quiser falar alguma coisa, a pastora vai abrir aqui o microfone. Então, todos os dias vai ser assim, a gente faz a leitura, nós gastamos quanto tempo aí? Menos de 30 minutos, irmãos. Vai ter dias que vai dar mais um pouquinho, né? Mas menos de 30 minutos nós já lemos o primeiro dia. Então, observe, irmãos, uma leitura de meia hora por dia, sei lá, 30, 40 minutos, nós vamos ler a Bíblia todinha até o final do ano, vai ser maravilhoso. Então, se você quer continuar aí tirando qualquer tipo de dúvida, você continua. Se não, você pode descansar e participar só da leitura. Mas o bom é você tirar as dúvidas, tá bom? A pastora vai ficar com vocês, vai liberar áudio, tem um chat. Vocês fazem pergunta que eu vou encerrar ali a transmissão do YouTube.